Queria chamar aqui o nosso amado irmão Hamilton da Luz, futuro pastor, amém? Nós temos desafiado algumas pessoas, queridos, e quem sabe você é o próximo. Se você realmente tem uma vida de santidade, se você tem buscado orar, se você tem buscado ler a palavra, se você tem colocado a tua vida à disposição de Deus, com certeza vai chegar a tua hora. Então, continue fazendo isso de coração, não para esperar essa oportunidade chegar, mas para que Deus use você em todo momento, porque todo momento é oportuno para nós sermos vasos na mão de Deus. O Hamilton é um filho, é um irmão, é um amigo, é um discípulo, é uma pessoa que a gente ama muito, assim como ama vocês também, e nós temos desafiado eles. Eu queria dizer uma coisa para vocês: ninguém cresce em lugar nenhum se não assumir desafios, se não assumir riscos. Se você fizer sempre aquilo que está dentro da tua zona de conforto, você nunca vai experimentar uma novidade de vida. Todas as pessoas que crescem em Deus, que crescem inclusive no trabalho, nos mais variados ambientes, são pessoas que assumem riscos, que assumem fazer coisas que não sabem, que assumem fazer coisas que não são tão boas ainda. É assim que acontece com todos, inclusive com os pastores, com os pregadores, com os líderes de célula. Nós muitas vezes vamos fazer com um temor muito grande no coração, sem se sentir capaz, mas no momento que nós nos dispomos, Deus nos capacita e nos honra também, amém? E que você orasse pela vida do Hamilton agora. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, apresentamos a vida do Hamilton a Ti, Senhor. Clamamos a Deus que nessa noite o Senhor o use como vaso, que a Tua unção fresca venha sobre a vida dele, que ele fale com sabedoria, com intrepidez, que ele fale, Senhor, comunicando a Tua palavra de uma maneira que cada coração seja tocado, cada ouvido, Senhor, compreenda, Senhor, Pai, perfeitamente essa mensagem. E enquanto ele Te serve, enquanto ele, Pai, assume esse lugar, ó Senhor, de propagar a Tua palavra, o Teu Evangelho, que o Senhor alegre o coração dele, que o Senhor satisfaça os desejos do coração dele, que ele seja aqui um exemplo, Pai, de alguém que está se superando, que está crescendo, que está assim, se doando, Senhor, no nome de Jesus, para fazer a Tua obra, Senhor. No nome de Jesus eu oro, eu abençoo a vida do Hamilton, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe cada um. Vai lá, Hamilton. Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui para trazer uma palavra no coração de vocês, daqueles que estão em casa nos assistindo. Como o pastor falou, há um temor no nosso coração, mas isso faz parte, e eu creio que a obra é toda do Espírito Santo. Nós somos apenas cooperadores dele, apenas instrumento nas mãos do Espírito Santo. Uma palavra que tem ardido no meu coração já há muito tempo, tenho trabalhado nela. O título dessa mensagem que eu vou pregar aqui essa noite é Andando em Santidade. Mas antes de entrar no texto, no início dessa palavra, eu queria meditar aqui um texto, João 14:12, onde Jesus diz: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Você olhando esse texto, você pode imaginar, mas como assim fazer as obras que Jesus fez ainda maiores? Se você olhar lá em João capítulo 20, versículo 21, a palavra de Deus, João diz que nem todos os livros do mundo caberiam as obras que Jesus fez. Mas como assim fazer as obras que Jesus fez? Você pode olhar para a palavra dele e você percebe que Jesus estava falando, quando ele fala eu vou para o Pai, Jesus estava falando que ele ia enviar, ele ia rogar ao Pai, enviar no nome dele o Espírito da verdade. Ele fala assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecerão, porque ele habita em vós e estará convosco. Isso é tremendo demais. Toda a obra é do Espírito Santo, nós somos apenas um instrumento na mão de Deus, um vaso. E a palavra que eu quero trazer hoje, andando em santidade, eu creio que vai causar um impacto tremendo. Eu creio que você que não veio aqui hoje, essa noite, eu lamento muito por essas cadeiras ainda não estar todos aqui preenchidas. Eu lamento quem não está aqui essa noite, mas eu creio também que quem está aqui vai receber muito, muito, mas aqueles que estão em casa também, de uma certa forma, vão receber. Então abra aí o teu coração, se firme na cadeira, porque Deus vai falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Então vamos abrir lá a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6, versículo do 1 a 8. Não tem como, amados, você falar em santidade e não falar de Isaías. Isaías, ele nos inspira a dizer sim a Deus. Vamos ler esse texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele.
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar. Com uma tenaz, como com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse: vai, diz a este povo. Então aqui Isaías ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então esse texto aqui como eu falei, não tem como falar em santidade e não destacar a vida de Isaías. Eu queria que você se colocasse assim no lugar de Isaías e vivesse esse personagem, que você se inspirasse nele. Isaías, ele nos inspira a dizer sim a Deus, a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes de se dispor a fazer algo para Deus, ele mesmo reconheceu a importância de refletir a santidade de Deus. Ele foi impactado e ao mesmo tempo ele percebe que ele era, e ele se vê como alguém que precisava de uma transformação, e ele se vê como alguém comum, igual ao restante do povo. E o que aprendemos nesse texto é que Deus tem uma provisão de santificação. Então não basta que ele diz: eu sempre orei na minha vida, capacita-me, ó Deus, capacita-me, ó Deus. Mas chegou um momento da minha vida que eu sabia que o ser vem antes do fazer. Quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, você tem que se colocar e olhar para dentro de si e reconhecer quem você é. Foi isso que Isaías fez. Ele olhou para dentro dele e ele se viu ali no meio daquele povo como farinha do mesmo saco, como um homem comum, um homem pecador. E ele, olhando a santidade de Deus, ele viu a glória de Deus, os anjos adorando a Deus. Isso fez dele se tornar ali uma pessoa pequena. E é isso que eu quero propor essa noite aqui, para que nós olhássemos dentro de nós e perceber o quanto Deus é poderoso, quanto a glória dele fala que enche toda a terra. Então, isso tem que trazer um temor no nosso coração, isso tem que trazer uma provisão de santificação. Sabe, irmãos, tem muita gente esperando um sinal miraculoso, um sinal para tomar uma decisão, a se propor a fazer algo para Deus. Se eu ver um anjo, eu vou fazer algo para Deus, eu vou andar nos caminhos de Deus, eu vou tomar uma atitude, vou tomar métodos para mudar a minha vida se eu ver um anjo. Eu queria dizer para vocês que ao longo da história Deus fez muitos sinais. Deus usou a vida de Noé, a vida de Abraão, a vida de Moisés. Esses homens viram anjos. Moisés viu a sarça se arder. Deus fez muitos sinais. Os religiosos da época pediram um sinal para Jesus. Jesus disse para eles: não será dado outro sinal. Para essa geração incrédula não será dado outro sinal. Que sinal é esse? Eles viram Jesus fazer milagres, viram Jesus curar enfermos, curar paralíticos. Todos os milagres que Jesus eles presenciaram. Que sinal que é esse? Eles queriam que Jesus abrisse os céus, que eles queriam ver anjos para crer em Jesus. Mas talvez hoje nós estejamos vivendo a mesma condição. Para que haja uma transformação em nós, nós queremos ver anjos. Jesus falou: não será dado outro sinal. Assim como ele se compara ao profeta Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus já levantou, já está ressuscitado, está à direita do Pai. Esse é o sinal, não será dado outro sinal. Você que está aqui essa noite, você que está em casa, abra o teu coração. Jesus é o sinal. A palavra de Deus fala que é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É por Ele e para Ele que são feitas todas as coisas. É Ele a provisão de Deus para nós, para a nossa vida. Como eu falei, não estamos se referindo a sinais que nos acompanhariam. A palavra de Deus fala que os sinais que acompanhariam aqueles que crescem, eles expulsariam demônios, eles curariam enfermos, falariam novas línguas. Mas Jesus não se referiu a esses sinais. Jesus se referiu a Ele mesmo. Ele seria um dos últimos sinais. Falando em santidade, Deus nos chama para a santidade, nós somos chamados para ser santos. Como eu falei, foi com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, eu creio que Deus continua chamando. Esse é o propósito.
do coração de Deus. A palavra de Deus fala: agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz e guardares o meu pacto, ou seja, os meus mandamentos, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha toda a terra é, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse é o desejo do coração do Pai, que nós sejamos uma nação santa, povo peculiar, quer dizer, um povo separado, um povo exclusivo, unicamente dele. Deus quer andar no meio do seu povo, foi assim desde o começo, mas parece que a humanidade hoje está com os olhos, com uma venda nos olhos, não consegue enxergar Jesus como o único, exclusivo Salvador. É Ele que pode nos dar essa santidade, somente nele encontramos a razão hoje de nós estarmos aqui, porque Ele pagou um preço. A palavra de Deus fala que nós não fomos comprados com dinheiro, com ouro, com prata, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Hoje, assim como aconteceu com Isaías, nós precisamos provar o fogo santo. O maior desafio é andar em santidade. Eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora. O maior desafio não está apenas em saber as palavras certas a dizer ou coisas certas que precisam fazer e serem feitas, mas está em se tornar a pessoa certa. Eu posso olhar para essa parede aqui e imaginar essa parede, ela precisa ser pintada, precisa ser retocada, como se eu estivesse dizendo as coisas que precisam fazer, as coisas que precisam serem feitas. Eu posso fazer muitas coisas para Deus, mas a questão está, nós temos que se tornar a pessoa certa, ser exemplo para as outras pessoas. As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas. Aqui que entra o conceito, o ser, ele vem antes do fazer. Fazer está relacionado à obra, e o ser é ser parecido com Cristo. Os primeiros cristãos, a Bíblia diz que eles eram reconhecidos como os homens do caminho. Quando Paulo foi pedir cartas lá para perseguir os cristãos, eram cartas para perseguir os homens do caminho. E esses homens eram conhecidos como aqueles que eram parecidos com Cristo, com quem estavam com Cristo. A capacidade para fazer a obra, ela é muito importante. É preciso melhorar a oratória, o trabalho em equipe, habilidades, liderança, estar atento às necessidades. Mas o que eu queria propor essa noite, tudo isso é importante. A Bíblia diz que as obras acompanham aqueles que crêem. Obras de santidade, elas têm que andar junto. Mas o que eu queria propor essa noite é que isso não pode nem anular, nem substituir o chamado. Somos chamados a Deus. Mas se nós não olhar para nós e não haver mudança, uma transformação em nós, por isso que Jesus fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Paulo, ele faz uma oração para os Gálatas. Ele fala: eu rogo para vocês, eu clamo que Cristo nasça em vocês. É isso que eu queria propor essa noite, para que haja uma transformação em nossas vidas, que venha a ser um impacto profundo. Sabe, amados, tem uma passagem na Bíblia que Jesus mesmo relata que existe um pessoal que Jesus falou assim, eles falaram, nós curemos enfermos em teu nome, expulsemos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus falou: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Sabe, é muito pesado essa palavra, mas para nós entendermos que não adianta chegar na presença de Deus e descarregar um caminhão de obra. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo aquilo que me pediram eu fiz. Jesus vai dizer: mas quem é você? Eu não te conheço. Porque está falando em caráter, em santidade, em você ser um cristão visível ali fora. As pessoas têm que olhar em você e enxergar Cristo na tua vida. A palavra de Deus fala que nós somos uma carta escrita, como o Billy Graham falou, que nós temos que ser uma Bíblia aberta para o mundo. Agora a pergunta é, queridos, quem as pessoas estão vendo na tua vida? As pessoas estão vendo Cristo na tua vida? Eu queria ler mais 2 textos. Romanos capítulo 1, versículo 4 ao 7, e depois, logo em seguida, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. E que com poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graças a vós e paz da parte de Deus e nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, desde o começo foi o nosso chamado. Nós temos muitos chamados na Bíblia, mas eu creio que esse chamado é um chamado muito especial, chamados para ser santos, um povo separado, um povo exclusivo, unicamente de Deus. E lá em 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto com o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Em 1 Coríntios também, capítulo 15, do 45 ao 49, aqui o apóstolo Paulo fala de duas naturezas, a natureza de Adão e a natureza de Jesus. E ele fala que em Adão nós somos alma vivente, mas em Jesus nós somos espírito vivificante. Lá em Romanos também, capítulo 8, versículo 1, fala que os nascidos na carne são carne, mas os nascidos do Espírito são do Espírito. João 10, a palavra de Deus fala que aquele que crê em seu nome terá vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não está se tratando somente de bens materiais. Eu creio que Jesus conquistou tudo naquela cruz. Mas essa vida e vida em abundância se trata de paz, de alegria, se trata de santidade e salvação. Lá em João capítulo 7, 38, até testifica com que a Ilma falou ali já hoje. Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, porque Isaías já tinha falado lá, capítulo 44, versículo 3, venham todos beber dessa água, aqueles que têm sede. Agora eu te pergunto, amados, você tem sede de Deus? Você tem sede de cada dia buscar Ele com mais intensidade? Ali como Isaías, naquele momento ele viu a divindade, a glória de Deus, ele não pôde se conter, a não ser olhar para dentro de si mesmo e ver que ele precisou ser transformado. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos é andar em paz com todos. Você vê que a paz ela vem antes da santificação, porque se você não estiver em paz, como que você vai fazer uma oração na tua casa? Se tá um exemplo aqui, se eu tenho um desentendimento com a minha esposa, com a Ilma, você acha que eu vou lá no meu quarto, eu vou orar lá, a oração vai subir, vai passar do teto? Como nós sempre falamos aqui, se nós não temos coragem de pedir perdão, então que nós não magoamos as pessoas, não venhamos magoar as pessoas. Mas se a gente ofende as pessoas, nós temos que pedir perdão, nós temos que seguir em paz com todos. E essa paz, a palavra de Deus fala que essa paz ela excede todo entendimento e guarda nosso coração em Cristo Jesus. Essa paz é árbitro para as nossas vidas. Se você vai tomar uma decisão certa na tua vida, você tem que estar em paz. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Também fala de salvação. A santificação nos leva à salvação. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, a palavra de Deus fala: sede depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício de Deus em cheiro suave. A gente vai falar aqui, citar esses versículos para vocês, que nós temos que andar nesse caminho de santidade, que fala: ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou. Efésios 4, 17, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Se você for ler esse texto de Efésios, também fala que nem se nomeie no meio de vós palavras tolas, gracejos indecentes. A palavra de Deus fala também que se você diz que é religioso, isso está lá em livro de Tiago, se você diz que é religioso, mas você não refreia a sua língua, a sua religião é em vão. Jesus também disse que toda palavra fútil, inútil que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta no dia do juízo. Agora eu te pergunto, como está o teu vocabulário? 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, seguindo as pegadas do Mestre Jesus. Nós temos que seguir essas pegadas de Jesus, andar como ele andou. 2 João capítulo 1, versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João capítulo 10, versículo 9, Jesus é a porta. Jesus é a porta para a santificação. É uma porta de entrada. Jesus é a porta. Há um caminho, mas há um caminho a ser percorrido. O caminho indica não somente uma jornada, mas também a ação envolvida, para ser possível sair do lugar. Fala de avanço, de progresso, transformação. Esse caminho ele é progressivo, esse caminho
Você tem que dar continuidade. E Jesus é a porta, tem que passar pela porta que é Jesus. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho. Isaías capítulo 35, versículo 8. Essas palavras são de quem foi impactado pela santidade de Deus. Nesse momento ele estava profetizando o caminho de Jesus. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele já profetizava sobre a vida de Jesus. Aqui está falando de um caminho. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. Nem os loucos não errarão nesse caminho. Isso tem que trazer um temor no nosso coração. Nós temos que entender que a santificação não está baseada na nossa força, somente no nosso querer, mas também está baseada na fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então não foi baseada naqueles fatos que aconteceram desde o princípio, quando Abraão viu o anjo, os pais de Sansão viram o anjo, Jacó viu o anjo, Moisés viu uma sarça ardente, um anjo apareceu para Zacarias, um anjo visitou Maria, os anjos apareceram. Por isso que eu digo que a nossa fé não pode estar baseada naquilo que nós vemos. Se eu ver um anjo, eu vou transformar a minha vida, vou sair pregando, vou sair fazendo tudo aquilo que Deus me pedir. Nossa salvação não está baseada naquilo que eles fizeram. Tudo isso contribuiu para os planos de Deus, porque eles estavam apontando um caminho que é Jesus. A nossa salvação está baseada porque Jesus morreu na cruz. É pela graça, como eu falei, mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O grito já foi dado na cruz. Está consumado. Esse foi o grito que Jesus deu naquela cruz. Está consumado. Você encontra na Bíblia que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Mas nós encontramos na Bíblia, Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E é santo aquele que te chama. É esse Deus santo que nos chama para um propósito. Desde o princípio Deus tinha planos para a nossa vida. Como eu falei, Jesus é a porta de entrada, mas existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho ele é progressivo. Esse caminho muitos não entendem, mas não é fácil. Mas a palavra de Deus fala que Ele estaria conosco todos os dias. Fala que no mundo tereis aflições, mas não temo, eu venci o mundo. Queria chamar o pessoal do louvor para me ajudar aqui agora. E a gente já está encerrando a mensagem. Lá em João 14:6, a palavra de Deus diz... Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a nossa esperança. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Agora a pergunta que fica, mas só ele é santo? Ele é santo, mas há um nível de santificação a qual todos nós devemos chegar. Há um nível de santificação. A santificação final só Ele vai nos dar. Jesus vai nos dar a santificação final, onde nós seremos transformados num piscar de olhos. Ele vai te vestir com vestes novas. Se renda a Ele nessa noite. Se renda a Ele, o autor, ao Rei da Glória, se renda. Como Isaías viu Deus sentado ao trono, serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Deus é misericordioso, é fiel, é amor, mas Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Deus nos chama para um caminho de santidade, de santificação. Assim como Ele propôs a Moisés, diz ao povo, para que se santifiquem. Eles serão para mim uma nação santa, um povo peculiar, um povo escolhido, separado. Eu farei deles reinos e sacerdotes. Isso está no coração do Pai, desde o princípio, desde a criação. Deus não nos chamou para não andarmos segundo os nossos desejos, para não andarmos segundo as nossas vontades, mas a vontade dEle.
Há um povo que ora, que clama. Nós não vamos parar de declarar que Tu és santo, santo é o Senhor. Não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Se renda ao único que é digno, o único que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Deus nos chamou para um caminho de santidade. Deus nos chama para ser a Sua imagem, a Sua semelhança. Desde o princípio, desde a criação, Deus tem um propósito. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele mesmo de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nós somos feituras de Deus, criados à Sua imagem e semelhança. Mas em Jesus Cristo nós somos criados, nós somos ensinados que Cristo nasça, que Cristo seja formado no coração de cada um de nós. Esse é o desejo do coração do Pai, que todos nós se tornamos como o Filho dele. Você possa realmente dar um lugar especial para essa palavra, santidade, né? A palavra fala lá no Antigo Testamento que o sacerdote usava, né, na sua testa uma faixa, né, uma mitra, e que estava escrito santidade ao Senhor. Queridos, isso é uma figura do que nós devemos levar onde quer que nós formos. Você é um reino de sacerdote. Deus levantou você, mulher, você homem, você adolescente, criança, jovem, para ser santo como Ele é santo. Aonde você for, você precisa mostrar a santidade para as pessoas. Você precisa mostrar que você é filho de Deus, filha de Deus, que você é discípulo de Jesus. Não há filho, não há filha, não há discípulo que não seja como ele. Amém? Discípulo é exatamente isso, é um aprendiz, é alguém que, né, quer se tornar semelhante a ele. Então, aonde você for, na tua casa, no teu trabalho, na escola, nos mais variados ambientes, precisa estar escrito na tua testa, no teu coração: santidade ao Senhor. Amém?